Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui em nome de Jesus, eu estou aqui mais uma vez em nome de Jesus, para trazer para os irmãos uma palavra para essa noite que é denominado culto de oração, em que estaremos aqui reunidos, mas por causa de alguns problemas, por causa de alguns impedimentos, temos que ficar em casa. Então, em nome de Jesus, que mesmo em casa você venha adorar ao Senhor, que você venha engrandecer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus. Aqui estou na sua presença, primeiro para te agradecer por mais essa oportunidade. Também pedir perdão, Deus querido, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pai, em nome de Jesus, alcança os irmãos que estão em casa, aqueles, Deus querido, que já começaram a passar por alguma dificuldade, que o Senhor venha os alcançar. Quebra, Deus querido, tudo aquilo que não provém de Ti. E nessa noite, Deus querido, como o Senhor, Deus querido, tem aí, em nome de Jesus, falado com o Teu povo, ensinado o Teu povo, que venhamos aprender, e não só aprender, a praticar também a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fica conosco e usa a minha vida mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre uma palavra-chave da noite do culto de oração. A oração. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai falar com os discípulos e ensinar os discípulos a como orar. Ah, mas por quê? Se você, o pastor, o presbítero Michael tem pregado que oração é uma conversa com Deus, porque Jesus vai ensinar os discípulos a como orar. Eles não sabiam falar com Deus? Irmãos, em nome de Jesus, os discípulos sabiam falar com Deus, mas talvez pelos discípulos verem fariseus orando em esquinas, pelos fariseus fazendo esmolas em esquinas, para que todos vejam. Então Jesus ele vai ensinar os discípulos. E antes de ensinar, ele vai dar alguns toques para os discípulos. Muitos dizem não saber orar. De repente os discípulos não sabiam como falar com um Deus, o nosso Deus. Muitos oram de maneira errada. Sim, existe maneira errada de orar. Existe oração errada. Muitos oram para aparecer. Muitos oram sem sabedoria. Mas Jesus ele vai ensinar a orar. E nessa oração de Jesus, existem pontos que devemos considerar quando pusermos o nosso joelho no chão, ou sentados em algum lugar, ou em qualquer momento em que falarmos com Deus. Jesus, ele vai nos ensinar como devemos orar, sabendo que não estamos falando com qualquer pessoa. Ou seja, você e eu não falamos com qualquer pessoa. Falamos com um Deus que pode suprir todas as necessidades, com um Deus que pode responder todas as perguntas. Então, sim, Jesus ensina os discípulos a orar e deixa essa oração inicial como exemplo para nós. Porque tem alguns pontos nessa oração de Jesus, e vamos ver isso aqui nessa noite, que devemos considerar. No capítulo 6 de Mateus, Jesus começa seus discursos sobre oração, falando de oferta. Ele vai dizer para os discípulos se guardarem de ofertar diante dos homens. Aliás, ele diz que isso os faz perder o galardão diante de Deus. Ou seja, se eu estou ofertando para aparecer, se eu estou ofertando para que alguém me veja, isso não traz para mim nada de bom. Além de perder o galardão diante de Deus, porque aí eu estou querendo glorificar a mim quando oferto na frente dos outros, para que outros vejam. Também perco a minha bênção, porque a oferta também deve ser dada para engrandecer o Senhor, para glorificar a Deus. Diz também para quando os discípulos ofertarem ou darem algo a alguém,
não façam tocar a trombeta ou façam barulho, para que outros saibam que você ofertou, para o fim de ser glorificado pelos homens. Porque isso é hipocrisia. Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque eles conheciam a lei do Senhor, mas não conheciam o Senhor da lei. E você conhece o Senhor da lei. Então ele está falando, olha, não ofertem para que outros vejam. Não ofertem para aparecer para homens. Façam isso para glorificar a Deus. Ajudem o seu próximo para glorificar a Deus. Em nome de Jesus, que venhamos entender isso nessa noite. E aí Jesus termina dizendo, mas quando ofertares, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez. Porque olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada qual faça como propõe em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Pois bem, depois de dizer isso, Jesus agora fala de oração. E na oração ele usa as mesmas palavras. Mateus 6,5 diz assim, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois oram a pé nas sinagogas, ou nas esquinas para que todos vejam. Ou seja, falem com Deus, mas não façam para que ninguém veja vocês fazendo. Não vão orar no meio da rua, gritando, chamando a atenção para si na oração, para que as pessoas o vejam. Haja visto que você pode fazer isso, e fazendo isso de coração, mas muitos fazem para aparecer. E aí Jesus nos ensina, não façam isso, disse Jesus. Não orem na frente dos outros para que os outros vejam. Não queira chamar a atenção para si, não queira ser glorificado diante dos homens por suas orações. Tá, mas como seria uma oração que glorifica a Deus? O que deve conter na oração que agrada a Deus? E aí Jesus nos ensina a orar. Primeiro, se tranque no seu quarto só você e Deus. Se alguém passar na sua porta, na porta do seu quarto, e ouvir você orando, é diferente. Mas Jesus fala para você se trancar no seu quarto e orar. Porque existe um propósito nesse momento, existe um propósito nessa atitude que Jesus fala para os discípulos tomarem. Mateus 6,9, Jesus diz assim, portanto vós orareis assim. O propósito de se trancar no quarto é você ter uma particularidade com Deus. Um momento só seu e de Deus. Mas nesse momento só seu e de Deus, Jesus vai nos ensinar algo nessa oração. Algo que devemos nos atentar. Diz assim a palavra de Deus. Jesus fala, portanto orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. E aqui eu quero dar um tema para essa ministração. Orando segundo a vontade de Deus. É isso mesmo. Vamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. A falar com Deus, glorificando a Ele. Entregando a Ele as nossas necessidades. Não a minha necessidade, mas as nossas. Entregando a Ele as nossas aflições. Repare que a oração de Jesus, a oração ensinada por Jesus,
Existem nessa oração alguns pontos que não devemos usar como cristão. Existem coisas nessa oração de Jesus que não tem, mas a gente vê muito disso por aí. Na oração de Jesus não tem: Senhor, pese sua mão sobre aquele irmão ou aquela irmã. Na oração de Jesus não tem: mate aquele irmão ou aquela irmã. Na oração de Jesus não tem: só me dá e me dá. O famoso eu. Isso não tem na oração de Jesus. Tá, mas o que essa oração me ensina? Em um comentário de Charles Spurgeon sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que toda a oração verdadeira deve começar com o espírito de adoção. E olha como Jesus começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Toda a oração, segundo Charles Spurgeon, deve começar com o espírito de adoção. Repare que Jesus começa a oração primeiro chamando Deus de Pai Nosso, que estás no céu. Ele poderia ter dito meu Pai. Sim, porque ele era o Filho de Deus verdadeiro. Ele era o Filho de Deus sem pecado. Ele poderia ter dito isso. Vou ensinar os discípulos a orar e vou falar na minha oração, meu Pai, ou meu Pai, ou Pai meu. Mas não, ele disse, Pai Nosso, que estás no céu. Denotando assim a nossa herança como os filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele não é egoísta, ou seja, Pai Nosso, e ainda aponta para onde Deus está, também apontando para um Deus e seus atributos. Pai Nosso, que estás no céu. Ele está dizendo, para a gente aprender a orar, a gente precisa primeiro engrandecer ao Senhor. Dar a Ele os atributos que são deles de verdade. Pai Nosso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, Emanuel, Deus conosco. Engrandeça a Deus. Comece a sua oração engrandecendo a Deus. Porque muitos começam a oração pedindo. Não, irmãos. Comece a oração engrandecendo a Deus. Chame Ele de Pai. Eu costumo começar a oração chamando Deus de querido Deus, ou Deus querido. Comece engrandecendo a Deus. Segundo, venha o teu reino. Esse deve ser o nosso principal desejo na oração. Pedir para que o reino do Senhor venha, para que Ele faça parte de nós. Por que isso? Porque se o reino de Deus fizer parte de nós, fizer parte da nossa vida, o egoísmo fica de lado. Se o reino de Deus fizer parte da nossa vida, a ira fica de lado. Se o reino de Deus fizer parte da nossa vida, temos paz que excede todo entendimento. Se o reino de Deus fizer parte da nossa vida, Ele vai habitar no nosso lar. Porque se assim for, nós paramos de machucar o próximo. Porque o teu reino, o reino de Deus, é amor incondicional, é misericórdia, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é liberdade desse mundo tenebroso. Por isso João disse em João 8,36, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venha o teu reino. Porque se o reino de Deus estiver em você, aí está a verdadeira liberdade. Não na bebida, não nas drogas, mas em Deus. E assim, buscamos a oração feita a sua santa vontade. Porque olha o que Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Se o reino de Deus faz parte da minha vida, a minha vontade já não prevalece. Prevalece a vontade de Deus. Se o reino de Deus faz parte da minha vida, o meu querer, aquilo que eu quero, já não prevalece. Prevalece o querer de Deus. Venha o teu reino. Deixe que o reino de Deus faça parte de você, faça parte da sua vida. Porque isso será bom para o seu lar, isso será bom no seu trabalho, isso será bom aonde você estiver. Se o reino de Deus fizer parte de você, você vai ser um ser humano melhor. Terceiro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Clame para que as necessidades físicas sejam supridas, não só as suas. Repare que Jesus diz o pão nosso de cada dia, ou seja, só o necessário para cada dia. Como a palavra de Deus diz, basta cada dia o seu mal. Jesus aqui está falando das necessidades físicas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o amanhã Deus proverá. Mas peça a Deus para suprir as suas necessidades de hoje. Não só as suas, mas de todos aqueles irmãos que estão nesse momento passando por dificuldades. Não só as suas, mas todos daqueles familiares que nesses momentos de Covid, nesses momentos de isolamento, começam a passar por necessidades. Repare que Jesus não é egoísta. Ele fala o pão nosso em sua oração, nos ensinando que não devemos orar só por nós, mas pelos outros também. Olha o que Deus faz em Êxodo 16:4. O povo estava com fome, então Deus diz a Moisés, e o Senhor diz a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia. Deus disse que alimentaria o povo a cada dia. Ele não falou, olha, vou fazer cair pão do céu e vocês podem ficar comendo aí que não vai cair mais não. Não, ele falou todo dia ia cair pão do céu. E o povo deveria colher a porção de cada dia, não deixar para o dia seguinte, porque o dia seguinte Deus proveria. E foi assim. Mas sempre há aqueles que desobedecem, porque houve irmãos daquela época que guardaram pão para o dia seguinte. A palavra de Deus diz que o pão no dia seguinte estava embolorado ou estragado, porque Deus disse para colher pão a cada dia. Ele não disse para colher pão por todos os dias. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. As suas e as nossas necessidades supridas hoje. Porque amanhã Deus proverá. Ou seja, só o necessário. É claro que no futuro, no Novo Testamento, Jesus diz algo lindo. Jesus diz aos discípulos no capítulo 6 de João que Ele é o pão que desceu do céu. E quem comer da carne dele, quem comer da sua carne, nunca teria fome de novo. O pão verdadeiro, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, o alimento necessário para a minha vida e para a sua vida. Todos os dias. O próprio Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Ou seja, primeiro peça para hoje. Quando você estiver orando, peça para Deus suprir as necessidades, não só suas, mas de todos, hoje. Amanhã você vai orar de novo. Depois da manhã você vai orar de novo.
E cada dia que você orar, sei que será uma oração diferente. Porque Jesus diz para nós não agirmos como os fariseus, fazendo vãs repetições. Então todos os dias temos algo a falar com o Senhor. Mas faça isso primeiro. Engrandeça a Deus. Dê a Deus os atributos que são dele na sua oração. Primeiro, comece adorando ao Senhor. Segundo, não ore só por você, porque não é só você que passa por dificuldades. Aqueles que estão à sua volta também passam por dificuldades. Terceiro, busque a Deus pelas suas necessidades físicas, não só as suas, mas de todos aqueles que te rodeiam. Quarto, Jesus diz: e perdoa-nos. Clame por sua misericórdia. Reconheça ser um pecador. Reconheça que se alguém precisa do perdão de Deus, somos nós. E clame pela misericórdia de Deus por todos. Você deve pedir perdão a Deus não só pelos seus pecados. Você deve clamar para que Deus venha alcançar a todos. Jó, quando ele ia sacrificar, ele não sacrificava só por ele. Ele sacrificava pelos seus filhos. Porque ele via que seus filhos não queriam buscar a Deus. Estavam sempre em festas. Estavam sempre comendo. Estavam sempre bebendo. Mas buscar a Deus não. Então Jó ele vai clamar pelos teus filhos. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem liberado perdão para o próximo? Você tem perdoado o próximo? Sim, porque quando vamos orar a Deus, quando vamos falar com Deus, se não liberarmos o perdão para alguém, Deus também não ouve a nossa oração. Você entendeu isso? Deus também não ouve a nossa oração. Se você não libera o perdão, como você espera ser perdoado? Porque olha, a palavra de Deus ela é muito clara. Se você não perdoa, você também não é perdoado por Deus. Você perdoa mesmo o seu próximo? Você tem liberado perdão para o seu próximo? Ou você tem deixado que o rancor tome conta de você? Você tem suprido a raiva pela atitude que o seu irmão tomou com você que você não gostou? É hora de revermos esse conceito. Porque Jesus diz: perdoa-nos, como nós perdoamos os nossos devedores. Quinto, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Repare que em toda a oração Jesus não diz eu, e sim Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos, livra-nos. Então deixa eu perguntar, como tem sido a sua oração? Nesses últimos dias você tem orado? Você tem falado com Deus? Nesses últimos dias você tem clamado só por sua vida ou pela vida dos outros? Você tem orado só pelas suas necessidades? Ou tem percebido que todos que são à sua volta também têm necessidades a ser supridas? Ou você tem colocado os irmãos em suas orações? As suas ações nesses últimos dias têm glorificado a Deus?
Você tem olhado para o próximo ou para o próprio umbigo? Porque a oração que Deus nos ensina tem, primeiro, adoração a Deus. Adore a Deus. Comece a sua oração, o seu dia, adorando ao Senhor, engrandecendo ao nome dEle. Por que Jesus fez isso? Ele ensinou os discípulos a falarem com Deus, mas a engrandecerem a Deus. Você tem engrandecido a Deus na sua vida? Ou em suas orações só tem pedir o eu? Me dá, me dá, me dá, me dá. Comece a sua oração adorando a Deus. Segundo, Jesus nos ensina a sermos altruístas. O que é uma pessoa altruísta? É uma pessoa que não pensa só em si mesma. Nós vemos vários filmes de ficção onde heróis fictícios dão a sua vida por aqueles que não têm poderes, por aqueles que são comuns. Mas nós temos alguém real em nossas vidas, que deu a sua própria vida por nós. O nome dele é Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, ele habitou entre nós, como João 1:1 diz, que o Verbo se fez carne, que o Verbo era, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Esse Jesus, o mesmo que era a palavra, o mesmo que a palavra estava com ele mesmo, lá em Gênesis, esse Jesus morreu por você e por mim. Nós sendo ainda pecadores. Não que isso tenha mudado, não que você tenha deixado de ser pecador, assim como eu. Mas hoje tem diferença. Você tem buscado a Deus? Você tem clamado ao Senhor? Ou você tem pedido a Deus só por suas necessidades? Terceiro, Jesus nos ensina o valor do clamor com o coração quebrantado. Se quebrante diante de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus falando com o seu povo, após Salomão ter reconstruído o templo, ele chama o povo e Deus vai falar com Salomão novamente. E ele diz, olha, fala com o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como você tem orado nesses últimos dias? O que você tem falado com Deus nesses últimos dias? No seu coração isso tem glorificado a Deus? Pense nisso. Para terminar, assim como Jesus começa glorificando a Deus, ele também termina na mesma forma. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Repare que Jesus, da mesma maneira que começou a oração, ele termina a oração. Em toda a oração do Pai Nosso, Jesus, ele vai falar do conjunto, no plural, Pai Nosso, Pão Nosso, perdoa-nos, livra-nos, não nos conduz à tentação. E como tem sido a sua oração? Será que você pode dizer que a sua oração tem glorificado a Deus? É hora de revermos os nossos conceitos. E em nome de Jesus orarmos segundo a vontade de Deus. Porque nem tudo que pedimos em oração Deus vai fazer. Porque Ele sabe que o seu coração está naquilo. Se o seu coração está naquilo, Ele sabe que se te der, você se afasta dEle. Então, em nome de Jesus, vamos aprender a orar
segundo a vontade de Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, estende as suas mãos sobre a minha vida. Em nome de Jesus, quebre tudo aquilo que não provém de ti e ensine o teu povo a adorar ao Senhor. Nos ensine a orar, nos ensine a caminhar com o Senhor nesses últimos dias. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada filho teu. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus possa alcançar a cada irmão nessa noite. E que você tenha ouvido essa ministração, que você tenha entendido o motivo pelo qual Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar. Em nome de Jesus. Que Deus alcance a cada um de vocês que estão em casa. E que, sim, devemos cumprir as normas e leis que nos foram impostas aí pelo governador. Ficar em casa. Mas em nome de Jesus, que não venhamos perder o contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sim tem nos guardado nesses últimos dias. Ele sim tem te dado força nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.